Olá pessoal, meu nome é Mário Paulo, eu sou médico do trabalho, perito médico da Previdência Social, perito da Justiça do Trabalho e hoje estou aqui para falar para vocês do PCMSO, um convite do SST é o canal dos nossos amigos Nestor e Mário Sobral. De antemão agradeço ao convite desses amigos que se esforçam através desse canal para levar informações em saúde e segurança do trabalho. Então nós estamos muito lisonjeados de estar participando do canal de vocês para trazer um pouco de informação sobre PCMSO. Nós sabemos que os problemas de saúde ligados ao trabalho, as doenças do trabalho, os acidentes do trabalho, não são coisas novas. Tá aí o Charles Chaplin, em 1930, que já se preocupava com a saúde dos trabalhadores. Um breve histórico sobre a saúde do trabalho. Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, 400 anos antes de Cristo, já falava sobre sintomas do saturnismo, que é a intoxicação do trabalhador pelo chumbo. George Bauer, no ano de 1556, descreve a asma dos mineiros, que nada mais é do que a silicose pulmonar. O Bernardino Ramazzini, que é considerado o pai da medicina do trabalho, em 1700 publica uma obra descrevendo doenças relacionadas a cerca de 50 profissões. Então, esse é o considerado o pai da medicina, que foi o pioneiro em estudar várias doenças ligadas ao trabalhador. Na Inglaterra, em 1802, portanto, há mais de 200 anos, foi aprovada a primeira lei de proteção do trabalhador, impondo limites nas horas de trabalho, ventilação do ambiente de trabalho, ou seja, uma primeira preocupação com a saúde e a segurança do trabalhador. Na Inglaterra, em 1834, foi nomeado o primeiro médico do trabalho, Dr. Robert Baker. Então, o médico do trabalho é uma atividade já de 200 anos. Em 1919, é criada a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Em 1920, surge o primeiro médico do trabalho brasileiro. Portanto, há quase 100 anos, nós tivemos o primeiro médico do trabalho na fiação Maria Zélia, uma tecelagem. Em 1923, o Dr. Carlos Chagas cria a Inspetoria de Higiene Industrial, portanto já uma preocupação há 100 anos com a inspeção, com a higiene do ambiente de trabalho. Em 1930, criado o Ministério do Trabalho, e em 1943, a CLT no governo de Getúlio Vargas. E em 1977 surge a Lei 6.514, que é a principal lei na área de saúde e segurança do trabalho, que está dentro da CLT, é o capítulo 5º do título 2º da CLT, onde são 16 seções com disposições sobre segurança e saúde do trabalho. E é esta lei que dá origem às NRs. As NRs, que são editadas pelo Ministério do Trabalho, através da Portaria 3214 de 1978. Portanto, 6 meses após a Lei 6.514, a Lei 6.514 é do final de 1977, e 6 meses depois surge então a Portaria 3214 do Ministério do Trabalho, regulamentando o que diz a lei. Então, a Portaria 3214 cria normas baseadas na Lei 6.514. E entre as normas, NR7, que é o PCMSO, através da Portaria 24, em 1994, portanto. Como era antes de 1974? Era muito comum o médico do posto de saúde ou um médico de qualquer hospital receber um paciente que queria um atestado para trabalhar. Então, antes de 94, não era exigido com tanta veemência que o atestado fosse emitido para o médico de trabalho para o indivíduo ser admitido no trabalho. Então, antes de 94, o indivíduo procurava um médico no posto de saúde,
e dizendo que queria um atestado para trabalhar. Esse médico atendia esse trabalhador e não sabia realmente quais eram as condições às quais esse trabalhador iria se submeter. Por exemplo, é muito comum o indivíduo falar: eu vou trabalhar de serviços gerais. Mas serviços gerais em quê? Numa limpeza do hospital? Serviços gerais carregando cimento? Serviços gerais mexendo com madeira? Mexendo com produtos químicos? Quais são as atividades desses serviços gerais? Então, serviços gerais é um nome muito genérico que serve para 1000 atividades. Então, o médico dava um atestado às cegas para esse paciente. Não sabia o que ele ia fazer, quais seriam as suas atividades, quais seriam as suas exposições a agentes, tanto físicos, quanto químicos, quanto biológicos, e então não sabia como avaliar adequadamente se esse trabalhador estaria apto para desenvolver aquela atividade. Então, a partir de 94, começa a haver uma mudança importante no Brasil. Eu que formei em 91, passei tanto por fornecer atestados trabalhando numa unidade básica de saúde, onde a gente fornecia atestados para o trabalho desta maneira, sem ter uma real noção do que o trabalhador iria se expor. E aí, a partir de 95, 96, começou-se a cobrar com mais veemência a exigência de que fosse um médico do trabalho e que esse médico do trabalho fizesse o programa de prevenção em saúde ocupacional, o PCMSO. Então, o PCMSO é um programa de controle, ou seja, de acompanhamento médico da saúde do trabalhador. Ele é basicamente um programa que visa analisar se o trabalhador está apto para a função a ser desempenhada e também detectar precocemente o surgimento de problemas de saúde relacionados à exposição aos riscos do ambiente de trabalho encontrados no PPRA. Nós todos sabemos que o PCMSO ele vem posterior à realização do PPRA. Primeiro você faz o PPRA identificando quais são os riscos que estão presentes naquele ambiente de trabalho. E baseado na análise de quais são os riscos que esse trabalhador está exposto, você vai criar um programa, uma diretriz para aquela empresa acompanhar a saúde daquele trabalhador. Então, quando a gente faz um PCMSO, a gente faz um programa, um documento, onde a gente diz os caminhos que a empresa terá que seguir para acompanhar a saúde dos seus trabalhadores e, além disso, fazer ações educativas para a prevenção do adoecimento desse trabalhador frente aos riscos do ambiente de trabalho. Estão previstos no PCMSO 5 tipos de exames. O exame admissional, que é realizado antes do trabalhador entrar na atividade, na função. Nesta avaliação, o médico analisará se esse trabalhador está apto para desenvolver aquela atividade proposta, se ele não tem alguma limitação em sua saúde que o impede de desempenhar aquela função, e tão somente para aquela função que está descrita no atestado de saúde ocupacional. A incapacidade é relativa àquela função. Então vejamos, um indivíduo com asma vai trabalhar de auxiliar de escritório. É apto ou inapto? A não ser que ele esteja totalmente descompensado do quadro asmático, ele é apto, pode trabalhar normalmente. Mas, se você está admitindo o mesmo asmático para trabalhar numa fábrica de cimento exposto à poeira, não é aconselhável que você aprove esse trabalhador para esse ambiente. Você vai acabar prejudicando mais o problema de saúde dele. Então, o admissional é uma avaliação para aquela função que está especificada no atestado de saúde ocupacional. O periódico ele deve ser feito a cada 2 anos, se você tem entre 18 e 45 anos. Para não confundir, vejam, entre 18 e 45 anos, vamos falar que é um adulto jovem. Um adulto jovem adoece menos.
Então, para quem tem entre 18 e 45 anos, ou seja, um adulto jovem, pode fazer o exame a cada 2 anos. Se ele é menor de idade ou se ele tem acima de 45 anos, digamos um adulto maduro, ele tem uma chance maior de adoecer. Então, ele vai ter que fazer exame anualmente. Essa regra só vale para situações onde não há um risco específico. Por exemplo, se o trabalhador está exposto a ruído, a barulho, ele terá que fazer exame anualmente, porque ele está exposto a uma atividade de risco. Então não depende aí da idade, terá que fazer exame anualmente. Assim também a NR7 indica que deve-se fazer exame anual os trabalhadores que tenham algum problema de saúde crônico, tipo indivíduo diabético, indivíduo hipertenso. A NR7 sugere que esse trabalhador, independente da idade, também faça exame anual. O demissional, ele é previsto antes da demissão, podendo deixar de ser realizado desde que o último exame seja a menos de 90 dias para as empresas grau de risco 3 e 4 e 135 dias para as empresas grau de risco 1 e 2. Na prática, o que a gente tem observado é que todos os médicos aceitam até 90 dias, para não ter que ficar fazendo essas contas, se é grau de risco 1 ou 2, enfim. A maioria dos médicos já colocam 90 dias do último exame. Mesmo assim, a minha experiência diz: façam o exame demissional, independente do tempo que fez o último exame. Nós temos de praxe, na nossa prática, de pegar uma assinatura do trabalhador de que ele está saindo bem de saúde na demissão. Ou, se não está, vamos avaliá-lo. Mas é uma documentação importante você pegar a assinatura de que o trabalhador está saindo da empresa bem de saúde. Então, isso é feito no exame demissional, e quando você não usa esse exame demissional, você fez o último exame dele há 90 dias, nada impede que esse trabalhador nesses 90 dias tenha tido algum problema de saúde. Então eu sempre aconselho que, independente desse prazo legal definido pela NR7, deve-se fazer o exame demissional sempre. Mudança de função é um exame que é feito antes de você trocar a função desse trabalhador. Vamos lá, o mesmo asmático estava trabalhando no escritório e agora você quer trocá-lo para chefe de produção lá na fábrica de cimento. Antes ele trabalhava no escritório da fábrica, agora transferindo para a chefia lá da fábrica, lá na produção exposta à poeira. Ele estará inapto. Então, quando você muda o risco, você deve fazer um exame desse trabalhador para ver se ele pode estar exposto a esse novo risco, a essa mudança do ambiente de trabalho. Retorno ao trabalho. Todo trabalhador que se afastar mais de 30 dias por motivo de saúde ou de parto deve fazer um exame para retornar ao trabalho. É muito comum a gente ver as empresas não respeitarem isso. Então, o trabalhador afastou por doença, esteve no INSS, recebeu alta do INSS, ele tem que passar pelo médico do trabalho. Ah, mas o INSS deu alta e ele apresentou outro atestado. É obrigação do médico do trabalho avaliar esse trabalhador, independente se ele tem outro atestado ou não. Quem define realmente a incapacidade desse trabalhador é o médico do trabalho e não o médico assistente dele. Então, o INSS deu alta, o trabalhador tem que ser avaliado pelo médico do trabalho. Quanto aos exames complementares previstos no PCMSO, esses exames complementares serão definidos baseados nos tipos de riscos encontrados no PPRA. Se você está exposto, por exemplo, a ruído, você vai ter que fazer audiometria anualmente. Se está exposto a poeira, raio-x de tórax e espirometria. Pode ser bienal, pode ser anual, tem que seguir o quadro 2 da NR7. Se você está exposto a chumbo, fará chumbo no sangue e ALAU na urina. Então, os exames complementares,
eles são baseados no tipo de risco que o trabalhador está exposto. Então, é preciso definir primeiro no PPRA quais são os riscos e, a partir daí, definir como acompanhar a saúde desse trabalhador. Então, aqui está o quadro 1 da NR7, parcialmente, e aqui estão vários exames de acordo com o risco que o trabalhador está exposto. Por exemplo, o trabalhador que está exposto a cádmio deverá realizar na urina a dosagem de cádmio. E todos esses exames do quadro 1 deverão ser realizados a cada 6 meses. Então, isso é importante que fique claro que os exames do quadro 1 deverão ser a cada 6 meses no mínimo. Então, o médico pode definir que vai ser a cada 3 meses, mas não pode ser mais de 6 meses. Aqui o quadro 2, onde estão alguns agentes e exames definidos. Então, aerodispersóides, fazer raio-x de tórax, espirometria. Então, para cada tipo de agente, a gente vai definir um acompanhamento. Tem muitos agentes que não têm exames específicos. Aí depende do conhecimento do médico para saber como vai acompanhar a saúde desse trabalhador. Além disso, o PCMSO prevê outras ações com o objetivo de melhorar o ambiente e a saúde desse trabalhador. Palestras educativas são importantes, explicando aos trabalhadores os riscos aos quais estão expostos, explicar sobre doenças da comunidade, tipo dengue, tipo AIDS, tipo doenças sexualmente transmissíveis e outras. Em orientação sobre a vacinação dos trabalhadores, orientação sobre primeiros socorros. Faz parte do PCMSO também controle de absenteísmo para você detectar quais são as principais doenças que estão afastando aqueles trabalhadores. Controle de vícios, dependências químicas, álcool, tabaco, drogas. Tudo isso faz parte do Programa de Acompanhamento da Saúde do Trabalhador, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. Bom, basicamente essas são as linhas gerais do PCMSO. Espero que tenha passado para vocês uma noção geral do PCMSO. E mais uma vez quero agradecer a oportunidade que o Nestor e o Mário do SST, o canal, nos deu para apresentar um pouquinho sobre esse assunto aqui para vocês no canal deles. Muito obrigado.